O uso da cloroquina é uma das grandes polêmicas quando falamos sobre o tratamento do coronavírus, mesmo sem a recomendação da Organização Mundial da Saúde ou eficácia comprovada, hospitais e prefeituras estão usando esse medicamento. É o caso de São Sebastião, que ainda ampliou o fornecimento do remédio. E agora, até os pacientes com os primeiros sintomas serão medicados independente da idade. Várias pesquisas sobre a cura do novo coronavírus são publicadas ao redor do mundo. As mais recentes apontam que essa resposta que o mundo todo está atrás não vai vir da tão falada hidroxicloroquina. Mesmo assim, em São Sebastião, a prefeitura continua apostando no remédio. Contra o Covid-19 não há medicamento ou vacina ainda existente. Portanto, os protocolos médicos que foram estabelecidos pelos nossos clínicos apresentaram bons resultados. E desde o meio do mês, o uso do medicamento sem eficácia comprovada pelos cientistas foi ampliado na cidade. Com o novo protocolo, a partir dos sintomas já detectados, antes eram 6 sintomas, agora já basta ter o primeiro sintoma, o nosso protocolo clínico, o nosso corpo de infectologistas permitiu a aplicação da hidroxicloroquina, que é acompanhado pelos nossos sentinelas de saúde. Nesse momento, pessoas com menos de 50 anos de idade também já podem receber a hidroxicloroquina. Segundo o diretor clínico do Hospital de Clínicas, o paciente só recebe o medicamento se concordar. É necessário fazer controles cardiológicos periódicos e, para isso, o paciente assina um documento dizendo que está de acordo com isso e se compromete a comparecer às unidades para fazer o controle cardiológico. Estudos recentes feitos no exterior acompanharam pacientes que usaram a hidroxicloroquina, mas eles não tiveram nenhum resultado positivo para a melhora do quadro de saúde. Quem tomou cloroquina ou quem tomou um placebo, que é como se fosse uma farinha, alguma coisa assim, tiveram a mesma evolução ou a mesma chance de evolução, tanto para a cura como para casos que necessitem de internação. Então, esses dois estudos, eles indicam que a cloroquina não tem efeito também nas fases iniciais da doença. Baseada nisso, a Sociedade Brasileira de Infectologia informou que o medicamento deve ser abandonado, já que o uso não tem eficácia em nenhuma fase do tratamento da Covid-19. Alguns municípios, eles acreditam a utilização dessas medicações na fase precoce, os baixos índices de mortalidade que eles têm em seus municípios. Só que se você pegar outros municípios, até no mesmo estado ou com a mesma região, com as mesmas características, você vai ver que vários municípios têm os mesmos números, Então, e sem usar nada. A sociedade também reforçou que os municípios, estados e o Ministério da Saúde reavaliem seus tratamentos para não gastar dinheiro público com o que foi comprovadamente sem eficácia. Mal gasto, Devia talvez utilizar este dinheiro para fazer medidas educativas, aumentar as orientações do uso correto de máscara, de higienização das mãos, de distanciamento social, treinar mais pessoas, colocar mais agentes na rua para poder fazer essa orientação para as pessoas. Essa polêmica que continua em uso ou não uso esse tal de hidrocloroquina. Nós fizemos um levantamento nas maiores cidades aqui da região para saber os protocolos em relação à cloroquina. Em Taubaté, vamos ver aqui, o remédio não é usado nem em Taubaté, nem em São José. Em Taubaté, por exemplo, a cloroquina foi usada no começo da pandemia para pacientes em estado grave, mas desde que os estudos mostraram que o medicamento não tinha eficácia, a Prefeitura de Taubaté suspendeu o uso. Em São José dos Campos, a Prefeitura também informou que a cloroquina não faz parte do protocolo na rede municipal. Pinda e Campos do Jordão também não estão usando o remédio. Outras prefeituras deixaram na mão dos médicos a escolha se receitam ou não a cloroquina. São elas aqui, Bragança Paulista, Atibaia, Jacareí, Lorena, Caraguatatuba e Guaratinguetá. Pois é, desde maio, a Prefeitura também oferece o remédio para pacientes com sintomas leves e que estão em casa. A repórter Laurene Santos questionou o prefeito Marcos Oliva sobre esse protocolo. E existe uma preocupação do município com relação à efetividade desses medicamentos, porque órgãos importantes de saúde não recomendam, inclusive municípios aqui da nossa região, como por exemplo Taubaté, chegou a usar e depois parou. Então existe uma preocupação aí com relação à efetividade deles? Olha,
No momento em que nós estamos atravessando uma pandemia, o regime de guerra, você tem que ver o que tem de medicamentos que podem surtir o efeito e que estão tendo comprovação clínica. Não que você vá fazer desse medicamento uma vacina e você fique imunizado, mas é importante você ter um medicamento que atue no combate à evolução da carga viral dentro do organismo. Ajuda, tudo que está ajudando e que está tendo comprovação clínica, e aí existem os prós e os contras, tanto existem aqueles que criticam, como também tem cientistas e especialistas que elogiam e que já têm comprovação de testes positivos que têm dado bom resultado. Ou seja, os cientistas estão buscando a confirmação. E segundo vários estudos desenvolvidos no mundo, a cloroquina não é eficiente nem para o tratamento, nem para a prevenção do coronavírus. A infectologista que participou da reportagem deu uma explicação. Essa história toda começou da cloroquina porque se observou em laboratório que a cloroquina ela impedia que o vírus se multiplicasse lá no laboratório. Então, se impede a multiplicação do vírus no laboratório, possivelmente, ou a expectativa era que impedisse também que o vírus se multiplicasse, né, nas pessoas e isso pudesse ser útil para tratar a doença. E começou a ser usada, inicialmente usada, mesmo até na China, onde tudo começou, depois Europa, nos pacientes que estavam internados, então são casos de moderados a graves que começaram a usar cloroquina. E o que se viu? Que os pacientes que usavam cloroquina tinham até maior risco de óbito, porque você tem uma interação e uma ação da cloroquina no coração. O novo coronavírus, ele também inflama o coração, então possivelmente foi isso que fez com que aumentasse o risco de problemas cardíacos nos pacientes moderados a graves que usavam cloroquina. E foi colocado pela ciência de que ela não faria efeito. O uso do medicamento, além de ineficaz, segundo as pesquisas mais recentes, pode ser um agravante para pacientes de Covid que já tenham problemas no coração. O que a gente sabe, pacientes que fazem uso de determinadas medicações, que são cardiopatas e usam algumas medicações, você tem que então conversar isso com o paciente, ver as medicações que ele toma, porque tem algumas medicações que junto com a cloroquina vão aumentar o risco de arritmia cardíaca e essa arritmia pode ser grave, né? Então eu não posso distribuir aleatoriamente sem saber se a pessoa está tomando remédio ou não, porque isso pode trazer riscos de vida para o paciente.